Graça e paz, amados, nós estamos reunidos aqui nessa noite para podermos estudar a palavra de Deus e sermos edificados por ela, aprendendo todos os dias a termos mais intimidade com o nosso Senhor. Adoremos ao Senhor com a oração de gratidão por mais um dia que Ele nos concede. Deus querido, nós louvamos o Teu nome. Rendemos graças a Ti pelo Teu amor, pela Tua bondade, que é infinita em nossas vidas. Rendemos graças, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos concede de estarmos na Tua casa, podendo estudar a Tua palavra e aprender do Senhor, pois é isso que nós necessitamos nesses dias difíceis, termos o nosso coração arraigado e fundamentado na Tua palavra. Muito obrigado, ó Pai, por nos conceder esse privilégio de intimamente estarmos ligados a Ti, louvando o Teu nome, rendendo graças a Ti e aprendendo mais e mais do Senhor, a fim de que estejamos estreitando os laços do nosso relacionamento, aprendendo todos os dias como o Senhor é e como quer ser adorado. Louvamos-Te, ó Deus, pelos irmãos que estão conosco, conectados através da rede social. E cremos que o Senhor os edificará, assim como tem edificado nossas vidas todos os dias quando nos reunimos em torno da Tua palavra. Te pedimos por essas bênçãos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. O hino de número 300 da Igreja Militante. Louvemos ao Senhor com o hino de número 300. Resgatar a igreja, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que perdeu. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste para tua vida não poupaste, pois agora que sou tua, não te quero mais perder, e com gratidão servindo, quero só por te viver. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste para meus filhos partidos, tua vida não poupaste. Quero receber teu jugo e em teus passos caminhar. Se por ti eu sofro tudo, vou contigo em paz reinar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste para meus milhões martírios, tua vida não poupaste. Que estou aqui na terra, esperando teu voltar. Vem buscar a tua igreja, vem Senhor e sem tardar. Grande foi o teu amor, que na cruz assim mostraste
A Igreja do Senhor celebrando a caminhada, o fato de sermos remidos e lavados, comprados pelo Senhor Jesus para pertencermos ao seu reino. Louvamos a Deus e lemos então a palavra do Senhor no Salmo de número 127. Salmo de número 127. Diz-nos a palavra do Senhor no Salmo de número 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre e seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim são os filhos da sua mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Palavra do Senhor para a nossa edificação. Cantemos ainda o hino de número 150, hino de número 150. Livres do medo, já resgatados, Cristo morreu por nossos pecados. Na sua cruz o pacto se fez, fomos remidos de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tens sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Ao malfeitor que a pena merece, vida, perdão e paz oferece. Venha Jesus com santa avidez, pois te recebe de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tens sorte bendita. Na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Graça real, não há mais castigo, não mais temor, nem sombra ou perigo. Veste reais, não triste nudez, Cristo enriquece de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita, no Salvador tens sorte bendita. Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos
de uma vez. Filhos de Deus, ó gozo inaudito, Deus nos amou em grau infinito. Nesta clemência não há dobrez, a segurança de uma vez. Sim, de uma vez, amigo, acredita. No Salvador tens sorte bendita, Cristo na cruz a lei satisfez e redimiu-nos de uma vez. Graças a Deus, pois temos a história da nossa redenção escrita por nosso Senhor Jesus Cristo, ali na cruz do Calvário. Oremos ao Senhor, oração por iluminação. Deus, nós nos achegamos ao trono da Tua graça e pedimos que o Senhor fale conosco através da Tua palavra e nos ensines naquilo que devemos aprender do Senhor, para que a nossa conduta diante da hostilidade do mundo seja uma resposta de amor, de temperança, de paciência, para vivermos nesses dias maus, bem-sucedidos, cobertos pela bênção, pelo cuidado divino. Pai, ilumina as nossas mentes, grava nos nossos corações a Tua palavra, a fim de termos as nossas vidas plenamente edificadas pelo Senhor. Pedimos, ó Deus, ainda perdão pelos nossos pecados que temos cometido contra o Senhor, por palavras, por ações, por obras, pensamentos que muitas vezes vêm à nossa cabeça e concebemos, então, como um pecado contra o Senhor e contra os nossos semelhantes. Pedimos que o Senhor nos perdoe, pois confessamos de coração a Ti. E uma vez confessando ao Senhor, recebemos a promessa de que o Senhor nos perdoa por meio de Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome pelo Teu perdão. Louvado seja o Teu nome por vivermos na Tua presença. Te oramos no nome de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Queridos, nós estamos dando continuidade ao capítulo 17 de Apocalipse e ao chegarmos nesse capítulo, falamos até o início do versículo 5, estaremos discorrendo hoje a partir do versículo 5 até o versículo 8. Esperamos terminar até o versículo 8 esse estudo hoje. Tá? Temos ainda muitos versículos, 18 versículos para poder estudar, mas a partir do versículo 5 até o 8 nós estaremos passando por esses versículos hoje. Nós estamos falando daqui da mulher vestida de púrpura, no versículo 4, e a identificação do que está escrito na testa da mulher, dizendo: na sua testa estava escrito um nome, um mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Então vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue das testemunhas de Jesus. E quando a vi, admirei-me com grande espanto. O anjo, porém, disse: por que você ficou admirado? Vou lhe explicar o mistério da mulher e da besta que tem as 7 cabeças e os 10 chifres e que leva a mulher. A besta que você viu era e não é mais, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo,
se admirarão, vendo a besta que era e não é mais, mas tornará a aparecer. Esse texto, até o versículo 8, mostra então o anjo tirando a atenção de João para a figura daquela que está sentada sobre a besta, que está montada sobre a besta, e essa mulher então e o direciona à figura da própria besta, pois ela é mais importante no contexto do que a própria prostituta, né? A prostituta, como nós já falamos, é um sistema, né, geral denominada Babilônia, não um local específico, mas um sistema que impera o pecado e que seduz o mundo. Nós vemos então o versículo 5, repetindo novamente o versículo 5 do que está escrito, dizendo: e em sua fronte estava um nome, um mistério, Babilônia a Grande, né? Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. Passando então, nós vimos que essa palavra dirigida a ela é o fato de João estar admirado com a situação, mostrando que a mulher, na sua aparência agora, tinha toda essa figura que para ele era importante. Ele estava então fazendo com que ela pudesse ser admirada ou alvo da sua admiração quando ele é tirado da sua zona de conforto, admirando a mulher para poder direcionar ao que realmente interessava, né? Mas quem é essa mulher? Nabucodonosor vangloriava-se da cidade, da Babilônia, né? Local e da opulenta cidade que ele construíra. Então, ao se vangloriar, ele usava a expressão muito normal, dizendo que Babilônia era grande. A grande Babilônia, né? E essa declaração nós encontramos lá em Daniel 4:30, quando ele está fazendo uma vista a toda a cidade, né, do seu palácio, e começa a comentar sobre os seus grandes feitos e falando da Babilônia que ele construiu, motivo do seu orgulho. Passando adiante, nós encontramos então ele exibindo essa soberba e que resultou a sua queda imediata. Nós lembramos que depois dele falar essas palavras, ele foi acometido de uma loucura e foi ter a sua morada com os animais, né? E quando isso acontece, então ele vai mostrar que, na verdade, ele não é nada soberano. E Babilônia não era jamais a grande que poderia ofuscar qualquer soberania, né? Ele não era o soberano sobre as nações, mas Deus era soberano, de modo que ele foi levado à loucura e a viver com os animais durante um tempo. Pode passar, irmão? A Babilônia literal, ela estava situada junto ao rio Eufrates, com muitas águas, né? O Salmo 137, verso 1, né, a descrição da Babilônia, do povo que estava sentado junto à Babilônia, cantava os hinos da cidade, ou pediam que se cantasse os hinos da terra. Então o povo chorava e lamentava junto aos rios de Babilônia, porque eles não poderiam cantar. Eles lembravam com saudade da sua terra natal. Mas, na verdade, Babilônia aqui em Apocalipse, como nós já dissemos, ele é um símbolo do poder mundial, né? A mulher vestida, divinamente vestida, né, belamente vestida,
ela representa um símbolo do poder de influência mundial, né? E nós já falamos sobre isso. Nós só estamos recapitulando um pouco. Quanto ao versículo 5 ainda, é importante, né? Na sua testa estava escrito um nome, um mistério, e nós falamos sobre a semana passada, sobre essa imitação, né? De tudo do mundo, né? O mundo busca imitar a Deus e o diabo não faz diferente, né? Satanás não faz diferente. Essa imitação, então, fez com que ele tivesse, e a Babilônia tivesse na sua testa a identificação, para que todos pudessem ver, assim como a igreja tem uma identificação específica de propriedade de Deus, exclusiva de Deus, tá bom? Pode passar, irmão. A mulher chamada Babilônia, que se assenta sobre muitas águas, a qual o anjo interpreta como sendo povos, multidões, nações e línguas. Essa é a mulher chamada Babilônia, e assentada sobre muitas águas. Já no versículo 15, ela é interpretada como sendo povos, né? As águas aí são interpretadas como sendo povos, nações e línguas que estão debaixo da sua influência, simbolizando assim a população do mundo inteiro, né? Está incluída a igreja? Lógico que não. Ela está agindo, né, para a influência daqueles que estão irremediavelmente perdidos ou eternamente perdidos, tá bom? Vale um parêntese aqui. É possível que aqueles que ainda não foram alcançados pelo poder do Evangelho estejam sob a influência da Babilônia? Sim, é possível, né? Inclusive cometendo todas as atrocidades, todos os pecados. Mas quando Deus diz basta, assim como diz a Paulo no caminho de Damasco, como tantos outros, ele interrompeu a sua vida pecaminosa e comprou e levou para o reino do seu amor, para se tornarem legítimos evangelistas, né? Deus também encerrará essa vida de pecado, essa vida pecaminosa daquele que ele buscar e chamar pelo Evangelho, aceitando e recebendo no seu coração como seu Salvador, né? A mulher, o título Babilônia, a grande, é a descrição figurada de todos os habitantes sem Deus no mundo, né? Esse título de Babilônia, que reflete a grande multidão, é uma descrição figurada de todos os habitantes sem Deus no mundo, sem referência de Deus. A sua intenção é pecar, é viver no pecado, né? Nós temos também aí na segunda metade do primeiro século, já depois de Cristo, ou na era da igreja, Roma era um antro de iniquidade, né? E ela passou então a se tornar um símbolo de prazeres profanos, de sedução e luxúria. Então, o que é a Babilônia? A Babilônia aí é um local? Não. Ela representa o sistema de coisas que está descrevendo as nações do mundo inteiro, ou seja, onde estiver a presença do pecado, aí está Babilônia, tá bom? Isso é importante a gente pontuar. Pode passar, irmão? A mulher é a mãe que se põe acima de todos quantos cometem prostituição espiritual, cultuando a besta. Então, a mulher, ela tem a sua função de seduzir todos aqueles que estão cometendo pecado, ou seja, estão sob sua influência, né? Falamos sobre a prostituição espiritual, né? Do culto à besta. A própria palavra de Deus, ela deixa claro que devemos adorar somente a Deus. Quando isso não acontece, queridos, e muitas vezes por meio da igreja isso não acontece, nós estamos desvirtuando esse culto, o que no Antigo Testamento é denominado de prostituição espiritual, infidelidade espiritual, tá bom?
E nós estamos tendo um problema relacionado aos nossos dias por alguns hereges que estão ganhando espaço aí no meio da mídia, né? Eu acho que é um perigo, às vezes, as pessoas se admirarem com esses caras, né? Esses novos caras. Eu nem sei se eles acreditam nisso realmente, mas, às vezes, a pessoa acredita ou fala alguma coisa a fim de chocar. Hoje nós encontramos um jovem que está se autodenominando aí, de muita influência, parece, que está crescendo aí, sendo visto. E ele cunhou a seguinte frase: se Deus existisse, ou se Deus fosse soberano, né, atribuindo a soberania de Deus, se Deus fosse soberano, a Covid-19 não existiria. Então, esse é um teólogo dos últimos tempos falando esse tipo de heresias aí e que se autoproclama do meio evangélico. E aí nós temos um problema, né? Essa soberania, né, desse poder de Deus sendo afetado por pessoas que acham que sabem, por um pouco que ele leu a Bíblia, ou por ser um exímio conhecedor da Bíblia, pode sair afirmando esse tipo de coisas. Nós temos esse grande problema hoje, né, porque nós costumamos dar atenção a isso, né? Eu acho que é preciso denunciar o erro? Eu acho que sim e não. Todas as vezes que a gente fala o que é certo, o erro ele está sendo apontado. Porque quando nós falamos para praticar o que é certo, nós também dizemos o que devemos abandonar, né? Então, às vezes não vale a pena a gente ouvir esse tipo, né, de coisa para poder balancearmos com aquilo que nós conhecemos. E tem muita gente admirada com isso. Não era para se admirar, porque o próprio Senhor Jesus e Paulo está falando a Timóteo da apostasia dos últimos tempos, né? E quem são essas pessoas, então? E aí, eu falei isso justamente atribuindo ao segundo ponto que nós estamos tratando nesse slide. São subordinados que proclamam o evangelho do anticristo. Assim como tem o evangelho da salvação, o evangelho de Cristo, o evangelho ou a boa nova ou a nova do anticristo, o evangelho aí, queridos, é só uma força de expressão, tá? O evangelho, como nós conhecemos, é o evangelho, a boa nova da salvação em Cristo. Mas aí a propagação da fama da besta, a fim de que ela seja cultuada, está sendo denominada pelo comentarista aí como o evangelho do anticristo. Enquanto ela mesma recebe a adulação e louvores dessas pessoas, né? Então, o que nós podemos esperar dessas pessoas que se autodenominam cristão e cristãos estão em contradição com a palavra? Queridos, em última instância, estão a serviço do anticristo. Como que eu posso falar isso? Porque se eu não falo de acordo com a Bíblia, eu estou em oposição a ela, que é a própria palavra de Deus. Então, é simples, né? E às vezes nós temos essa questão, vamos parar para discutir, vamos falar teologicamente. É importante a gente ter um momento, um pensar teológico nisso, mas a gente poderia simplificar muito o evangelho, se pudéssemos buscar na palavra de Deus ferramenta para o nosso alicerce, né? Às vezes nós queremos ouvir muito um teólogo falar, né? É importante? Eu não tiro o valor disso. Mas, queridos, o teólogo, ele já fala o que tem na Bíblia. Ele facilita um pouco o que tem na Bíblia. Então, é importante a gente consultar a palavra de Deus, né? Antes de ouvir o grande homem de Deus falar, que eu o reputo como um grande homem de Deus, né? Essas pessoas que falam, que têm um pensar teológico, que costumam trazer um pensamento a fim de arraigar o sistema evangélico, uma doutrina sólida e capaz, são homens de Deus, né? Mas nada do que eles falam está diferente do que a Bíblia afirma. Isso é importante. Então vá para a Bíblia
em primeira instância, vá para a Bíblia. Ela é a ferramenta para o seu saber. Né? O que os teólogos falam é importante, eles estão estudando, eles se debruçam um estudo sobre isso. Tem conhecimento, alguns deles muito profundos, né? Mas eu acho ainda que a leitura da palavra, a simples leitura da palavra de Deus, pode nos dar fundamento suficiente para rejeitarmos as falsas doutrinas. Ok? Ela também é mãe de todas as abominações que há no mundo, porque todo pecado tem a sua origem nela, né? Ou seja, a mulher como essa representação de todas as coisas que está sendo a influência de um mundo afundado em pecado, né? Ela e as pessoas do mundo se confundem ou se fundem na mesma interpretação, sendo ela aquela que é a sedutora de todos os seres humanos, né? E as águas ali interpretadas são a população que está debaixo do seu ensino. Não há como ser maior a disparidade entre essa mulher, ou a Babilônia, que monta, né, a besta, e que personifica o mal, e a mulher, que é a igreja. Ou seja, é o oposto, o completo oposto, né? A mulher está a serviço de uma agenda mundial para o império do pecado. A igreja, que é a mulher, né, que o apóstolo Paulo identifica a igreja como igreja, essa igreja ela está a serviço do reino de Deus. Então, o fato dessa disparidade, né, são extremos diferentes. E quando você encontra no ramo, provavelmente, do conceito chamado evangélico, da situação, coisas que se destoam do ensino bíblico, ele, na verdade, está servindo a um propósito que não o propósito da igreja, que não o propósito do reino de Deus. Ok? Pode passar? A mulher, como grande tentadora, ela busca o controle sobre as massas da humanidade e persegue os que foram redimidos por Jesus Cristo, né? Assim como ela tem um controle sobre todos aqueles que cometem pecado, ao tentar fazer com que a igreja também embarque na sua onda, não conseguindo o seu intento, ela passa a perseguir, né? De modo que nós vimos essa mulher agora, né, no versículo 6, que nós vamos passar aí, embriagada com o sangue dos santos, né, com o sangue das testemunhas de Jesus, né, e não satisfeita com o que já controla de enganar, incapaz de enganar os eleitos, né? Em Mateus 24, Jesus está colocando uma situação, vamos lá, vamos abrir a palavra lá em Mateus 24. Jesus está colocando uma situação que muitas pessoas confundem, né? E ele, aliás, o texto é muito claro, né? Como algo impossível de acontecer. Mateus 24 diz o seguinte, olha: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, isso quer dizer o quê? Que aqueles que estão alicerçados na palavra não serão engambelados, não se desviarão da sã doutrina, né? Isso é impossível para a igreja, para aquele que persevera na fé, cair na lábia do mundo, né? Se possível, enganariam os próprios eleitos. É o que está escrito aí. E voltando para lá o texto, então, nós encontramos então essa figura da grande Babilônia, da
da situação da mulher, tentando seduzir e não conseguindo, ela passa a perseguir a igreja. O que ela faz ao perseguir? Ela persegue, e isso ela faz atormentando e matando os cristãos. Aqueles que estão agora debaixo da sua influência, é essa aí. Isso. Estão debaixo da sua influência, ela atormenta, ela mata, de modo que seu sangue encharca a face da terra. E aí nós temos um grande problema, irmãos. O que acontece com os crentes que morrem nessa batalha? A igreja está sendo derrotada? Não. Não. A igreja não está perdendo a batalha. Sempre digo isso, é o modo pelo qual Deus escolhe promover os seus filhos à glória. Então, como a pessoa morre, se ela está sendo vítima de perseguição do evangelho, se ela morre por qualquer outro motivo, para o crente é indiferente o modo como ele morre. Ele está sendo promovido à glória. E às vezes a gente vê muitas vezes as pessoas tratar essa perseguição como uma derrota da igreja. Não é derrota da igreja. Deus tem seus propósitos. E até nessas questões que ela vai ser julgada, o mundo vai ser julgado por essa perseguição à igreja, até nessa questão, os santos estão sendo preservados, recolhidos para Deus, enquanto ela vai ser julgada por essa maldade. Então, qual é o problema da gente, às vezes, entrar nessa seara e achar que a igreja está sendo derrotada? Primeiro que não é um contexto bíblico. Nós sabemos que todas as pessoas que morrem em Cristo, têm a esperança da eternidade com Cristo. Esse é um problema. Como ela morre? Qual é o fator da sua morte? Será que morreu aí, dormiu e não acordou mais? É uma morte que todo mundo gostaria, de morrer, porque é uma morte que priva de dor, que nos priva de sofrimento, Mas é verdade que a maioria das pessoas não morrem desse jeito, Ou na sua maioria não morrem assim. Morrem de diferentes causas. O que isso importa? Importa que, sendo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, queridos, todos nós somos promovidos à glória. Se morremos por causa da perseguição, Deus nos recolhe para Ele e Ele julga aqueles que fizeram tal atrocidade. Então, a igreja, ela nunca perde. A igreja é vitoriosa, tá bom? A morte do crente não é derrota. A morte do crente é uma vitória. Amém? Os santos são aqueles que levam testemunho de Jesus. No versículo 6, eles estão sendo identificados com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas. Eles são aqueles que levam o testemunho de Jesus. 6 vezes no Apocalipse nós encontramos essas palavras, o testemunho de Jesus. Está lá no capítulo 1, 2, depois no verso 9, no capítulo 12, verso 17, no 19, 10, 2 vezes até, e no 20, verso 4, nós encontramos essas descrições. E isso não define, como eu disse, não define a derrota da igreja. Muito pelo contrário, irmãos. Muito pelo contrário. A igreja está reinando com Cristo. Quando, por esse evento, somos ceifados aqui, na nossa vida, encerra o ciclo de vida aqui, vamos viver a eternidade com Deus. Isso é promoção. Isso é a felicidade que todos os santos almejam. Amém? Como Daniel fica perplexo ante as explicações que tem de dar ao sonho de Nabucodonosor, lá no capítulo 4, 19, que vai citar, sobre a loucura de Nabucodonosor, João fica atônito quando ele vê a grande prostituta chamada Babilônia. Ele dá atenção ao modo como ela está trajada,
fazendo os estardalhaços dela, espalhafatosa como ela está, né? E isso chama a atenção, isso causa espanto, isso causa admiração. E às vezes, olhando para a figura do próprio João ali, o vidente, muitas vezes como igreja nós também tiramos os nossos olhos do foco principal, né? Sabemos que o mundo é um sistema de coisas que impera o pecado. Isso não deveria ser novidade para a gente. E às vezes nós tratamos como novidade algo que a Bíblia já está cansada de revelar, né? Ou exaustivamente está revelando a sua igreja, né? Quando, na verdade, ela deveria olhar para coisas muito mais importantes, né? E aí que o anjo chama a atenção, né? Ele diz no final do versículo 6, olha, quando eu a vi, admirei-me com grande espanto. E aí nós encontramos no versículo 7, o anjo dizendo, por que você ficou admirado? Né? Por que você está admirado? Deixa eu te explicar o que você está vendo aí. E aí ele faz a explicação. Um adendo já... Nós estamos voltando um pouquinho, porque, na verdade, isso aí... Pode deixar aí, meu irmão. Esse comentário vem um pouco antes desse quadro, né? Olhando momentaneamente para o sangue que a mulher derrama, João não consegue ver o quadro total, né? Às vezes nós nos limitamos a olhar para algo e ele não revela a completude de um quadro que nos traz pleno entendimento daquilo que nós estamos presenciando. O anjo não queria que João passasse desapercebido da visão que lhe fora escrita ou que ele estava vendo a fim de revelar à igreja, de modo que ele não perdesse nenhum detalhe, tá bom? Pode passar. Conforme o anjo orienta, João não deve sentir-se alarmado ante a sedutora aparência da mulher, mas ao contrário, deve entender o poder blasfemo da besta que quer ser como Deus, né? Isso é a pura imitação, né? A pura imitação do que Satanás faz. Ele quer parecer Deus, ele quer ser como Deus. E todos os sinais que eles fazem lá a partir do capítulo 12, de todos os sinais que eles promovem, tudo isso é para fazer uma imitação barata do que Deus realiza. Capítulo 16 e o capítulo 17, nós encontramos a grande Babilônia, a mulher trajada, a besta fazendo sinais, né? Sinais. E aí nós lemos lá em Mateus 24 que esses anticristos fariam sinais que, se possível fosse, enganaria até os eleitos, né? Então, muitas vezes nós nos admiramos com grandes sinais e podem ser sinais feitos pelos inimigos e não por Deus. Às vezes nós olhamos para as grandes maravilhas, queridos, e tudo isso nós atribuímos a Deus. Nem sempre. Tá? Então, a gente precisa ter solidamente a palavra de Deus no nosso coração, né? Então, o que é isso? Doutrina, é ensino bíblico. Se os sinais destoam no mínimo do que a Bíblia ensina, deve ser rejeitado. Não é de Deus. E aí as pessoas falam, pastor, mas não corremos riscos de estar falando do ungido do Senhor. Não, primeiro que nós não estamos falando de pessoas. Nós estamos falando que o sinal que se apresenta é um sinal contrário, né? Então, precisamos ter sabedoria, né? Ainda que a gente não denuncie, não deve ser coisas que sirvam para nós, né? O nosso ensino ele deve ser baseado, qualquer sinal, né, qualquer maravilha, qualquer milagre, ele deve estar condicionado literalmente ao que a Bíblia prescreve. Saiu uma virgulazinha fora, irmãos, rejeita, né? E não é dúvida se é de Deus, não tem dúvida de que não é de Deus, né? Então a gente precisa ter fundamento doutrinário, raiz doutrinária, para entender isso, né? O que João está vendo, o que
o anjo está chamando a João, olha, João, ele está fazendo algo de imitação, ele tá seduzindo povos. A besta, ela faz isso, ela causa admiração, ela é objeto de culto, porque o que se está fazendo, olha, dentro da igreja, né, dentro do contexto evangélico, essa besta está reproduzindo, motivo pelo qual ela é objeto de culto. Né? É o que está acontecendo no versículo 8, não é isso? Ela é objeto de culto. Então, qual é o problema? O problema é que o diabo imita a Deus. Não Deus imita o diabo, mas o diabo imita a Deus. Né? Então, o que o anjo está lá chamando a atenção de João para que ele foque realmente no que é necessário? Olha, o pecado está presente, ele é uma realidade, ele é chocante, ele pode te chocar. Mas veja, tem gente iludindo, a ponto de ser cultuado no lugar de Deus. Né? Então, infelizmente, nós temos muitas vezes desvirtuado os nossos olhos, nos atentando-nos em coisas que tiram-nos o foco do que realmente significa a palavra de Deus. Tá bom? Pode passar? A besta é mais importante do que a mulher, ainda que a mulher se assente em suas costas. E ela não é importante porque é boa. Ela é importante porque traz o seu significado de imitação, de enganação, de sedução, e que leva as pessoas a concederem a ela poder, né, e autoridade. Nós já passamos pelo versículo 12 e 9, versículo 13 e 2, que nós encontramos as pessoas adorando a Satanás, ao dragão e a besta, né, a quem o dragão, a grande serpente, concede o poder, fazendo sinais miraculosos. Por que isso é importante? Porque, queridos, é bom a gente olhar para a palavra de Deus e entendermos que as coisas que são contrárias à palavra, elas devem ser plenamente rejeitadas, a fim de que não haja em nós nenhuma infidelidade espiritual. Aquilo que Deus acusa, né, como o mandamento lá em Êxodo 20, é para a sua igreja, para os seus escolhidos, não desvirtuar os seus olhos, não desvirtuar os seus propósitos. Tá bem? Pode passar? A besta é semelhante àquela que é descrita, que uma vez era, está lá no versículo 8, né? Ela era e não é mais. E que está para subir do abismo e caminha para a destruição. Né? Um pouco mais adiante, nesse mesmo capítulo, a gente chega lá no versículo 11, nós vemos a explicação do anjo de novo falando sobre ela. Né? E a besta que era e não é mais, é também o 8º rei, nós já lemos isso, mas faz parte dos 7 e caminha para a destruição. Então, por que isso é importante? Porque Deus está apontando para João o desfecho da história, de que ele está controlando. E apesar da grande sedução e desse aparente poder da besta, e até mesmo, entre aspas, vencer os santos, né? Levar muitos santos à morte, Deus tem todo o controle, Deus tem todo o poder. Tá bom? Pode passar, irmão? Então, nós terminamos aí, né, mostrando também, nesse versículo, a situação desse texto, né, que é bem comparado aí ao que a besta está fazendo, né, na própria comparação, dizendo que era e não é e há de vir, né? A própria figura de Deus, a própria figura de Cristo também, uma paródia infame, uma imitação infame da revelação de Cristo, que era, que é e que há de vir. Então, nós encontramos nesse mesmo versículo
essa paródia, essa imitação. Motivo pelo qual ela engana, motivo pelo qual ela seduz, motivo pelo qual ela é confundida com o poder divino, a fim de que seja adorada. Mas quem? Olha só, olha como que o versículo traz. E aqueles que habitam sobre a terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta, que era e não mais é, e não é mais, mas tornará a aparecer. Ou seja, essa admiração, diferente da admiração de João em relação à mulher, é uma admiração que vai levá-los a estar a serviço dessas pessoas, tá bom? Então é importante que a gente tenha essa definição, tá bom? Irmãos, nós estamos terminando esse comentário, versículo 8, nós terminamos esse comentário e pedimos então que, diante desse estudo, nós estejamos atentos a qualquer sinal que seja contrário ao Evangelho, né? Vamos ser vigilantes a ponto de ter essa malícia, né? Se é que ter essa vigilância, né? Vamos ser vigilantes. Nem tudo que parece ser obra de Deus realmente o é, tá bom? E o versículo 8 indica isso, e nós já passamos por textos que indicam essa realidade. O diabo pode fazer coisa a fim de que se confunda com as coisas que Deus faz? Pode, né? Nós já lemos hoje lá, em versículo, lá na questão lá de Mateus 24, que ele faz sinais e prodígios que, se possível, isso denota a realidade de que é impossível, que, se possível, enganaria muitos, tá bom? Mais um dia em que estudamos a palavra de Deus, mais um dia em que fomos alicerçados na doutrina da palavra de Deus. Louvamos a Deus pela leitura da sua palavra, pelo ensino que ele nos traz, a fim de que sejamos alicerçados em nossa fé. Amém? Recebemos aí as nossas saudações dos nossos irmãos que estiveram ao vivo durante esse culto. A irmã Rosemary Leopoldino, da nossa congregação em São Miguel, nos dando a paz do Senhor. Paz do Senhor, minha irmã. Deus te abençoe. O Ricardo, boa noite, graça e paz. Graça e paz, Ricardo. A Cláudia Miranda. Deus te abençoe, Cláudia Miranda. Graça e paz. Graça e paz, amados. Está aí a palavra da Rebeca Couto, dizendo aos irmãos. A nossa irmã Eliane Medeiros, que já está aí, dizendo, boa noite, irmãos. Que Deus abençoe a cada um. A Tarciene, quando não está aqui na igreja, ela deixa o boa noite aí na rede social, né, Tarciene? Fica com Deus. Boa noite, irmãos. Olha só, a irmã Helena sempre ela traz essa palavra. Eu acho que a irmã Helena está entendendo muito bem as nossas transmissões aqui, né? Sigamos na luta, porque o Senhor está no controle. Eu creio nisso, amém. Amém. Irmãos, todas as vezes que falamos isso, não é para vangloriarmos, não. Isso aí é mostrar que Deus tem o seu lugar e que todas essas coisas não fogem ao controle de Deus. Eliane Medeiros, de uma vez, que Deus abençoe sua vida, reverendo, que Deus abençoe sua vida também, minha irmã. Nós estamos aqui orando um pelos outros. Reginaldo, presbítero Reginaldo, que Deus nos abençoe. E irmã Rosalinda, boa noite, amados irmãos. Graças a Deus temos bastante pessoas, né? Aí temos as pessoas que nos assistiram e fizeram lá o joinha, né? Curtiram. No Facebook tem joinha, né, Leandro? Tem joinha também? Tem joinha. Então deram o seu joinha. A Renata Cristina, Maria Silva, Olívia Cordeiro, Carlos de Oliveira, pessoas que pessoalmente eu não conheço, né?
Algumas, sim, eu conheço aí a Jaqueline Fernandes, que é a esposa do Ricardo, Sebastião Santana, Luísa Matos, a Isadora, a esposa do Leandro, o Ricardo Catrinck, né, diácono da nossa igreja, o Lucas Miranda, que é o tecladista da equipe do louvor aí, a M, eu acho que é isso mesmo, né? M-N, ou Reine, né? Mas, de qualquer forma, você está sendo lembrado aí pelo seu joinha. Pode ser que eu tenha errado no seu nome, não foi com má intenção, né? Mas agradecemos aí por ter curtido. Sebastião Santana é o irmão do nosso presbitério, de uma igreja do nosso presbitério aí, acho que é da Igreja da Posse. Confirma depois aí, irmão Sebastião Santana, se isso é verdade. É da Igreja da Posse, mandando um abraço para o pastor. Um abraço, meu irmão. Dá um abraço aí, seu pastor aí, meu amigo, pastor Daniel, se realmente você é da Posse. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por estarmos reunidos, aprendendo da palavra de Deus, tendo no nosso coração a firmeza de que nada, nem ninguém pode nos tirar do caminho do Evangelho quando estamos devidamente alicerçados na palavra de Deus. Oremos e agradecemos ao Senhor pelo estudo da sua palavra. Deus, nós louvamos o teu nome, rendemos graças a ti, pois tu és o Deus da nossa vida, o Deus a quem consagramos de corpo e alma, para vivermos dedicados ao teu reino. Muito obrigado, ó Deus, por nos escolher, por nos achar em nós pessoas que estão sendo tratadas pelo Senhor, para que devidamente possamos ser utilizados na tua seara. A tua seara que o Senhor disse mesmo que é grande, mas que os ceifeiros são poucos. Permita que os ceifeiros, ainda que sejam poucos, sejam fiéis à tua palavra. E tenhamos, ó Deus, a oportunidade de nos firmarmos a cada dia do teu santo evangelho. Que a doutrina, que os ensinos que aprendemos do Senhor sejam suficientes para nos apegarmos todos os dias, cada vez mais, ao Senhor e à tua palavra. Pai Santo, nós te pedimos pelos nossos irmãos que estão sofrendo por causa dessa pandemia, que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja tratando, Pai. Nós cremos que tu tens todo o poder, tu és soberano, e essa enfermidade, ó Deus, só está, ó Deus, afetando o mundo inteiro por causa da tua permissão, porque nada foge ao teu controle, nada acontece sem que o Senhor permita, nada acontece sem que o Senhor autorize. Louvado seja o teu nome, porque os teus propósitos sendo cumpridos, ainda assim, ó Deus, cremos na tua misericórdia, na tua compaixão, em preservar-nos a vida, a saúde, em restabelecer-nos diante das afrontas do inimigo e das circunstâncias que nos são contrárias. Em nome de Jesus, cuida da tua igreja, cuida do teu povo. Ó Deus, socorre os povos que estão em plena pandemia, sofrendo com a perda de entes queridos. Ó Deus, nós não estamos aqui orando somente para aqueles que pertencem ao teu rebanho, mas oramos por todos aqueles, ó Deus, a quem o Senhor nos ensina a ter compaixão. Em nome de Jesus, cuida de cada um, ó Pai, restaura. Muito obrigado, ó Deus, pela vida que o Senhor tem restaurado, trazido de volta desta enfermidade, e que muitas vezes, ó Deus, tem perdido a esperança da sobrevivência. Em nome de Jesus, nós louvamos o teu nome pela resposta do Senhor às nossas orações. Ainda que o mundo não acredite, ainda que o mundo veja como o trabalho que eles estão fazendo como resultado dos seus próprios esforços, nós cremos que é a tua mão poderosa, trazendo de volta aqueles a quem pelo teu poder o Senhor mesmo determinou preservar a vida. Louvamos-te, ó Deus, porque tu és o Deus soberano, o Deus das nossas vidas. E louvamos-te porque em cada momento encontramos segurança e abrigo no Senhor. Ó Deus, dá-nos uma noite de paz e descanso na tua presença. E que ao dormirmos nessa noite, sejamos acompanhados em nosso sono pelo Senhor, pois a tua palavra nos ensina que o Senhor
cuida de nós enquanto dormimos. Foi o texto que nós lemos no Salmo de número 127, que o Senhor nos dá, nos provê, é a nossa provisão enquanto dormimos. Louvamos o teu nome, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, com o auxílio do Espírito Santo. Amém. A irmã Márcia está agradecendo à igreja e aos irmãos que oraram para os primos, a Patrícia e o Daniel. Graças a Deus, aleluia. Graças a Deus estão curados do Covid, estão de alta para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estive fazendo um pedido de oração, né? Já terminamos até a oração, né? O culto, mas vale a pena registrar isso. Eu estive fazendo um pedido de oração pelo José Carlos, né? O seu irmão, o pastor, faleceu e ele foi para o hospital, recebeu alta na segunda-feira ele recebeu alta. Nós recebemos aí a notícia de que ele estava de alta. Foi ontem que recebemos essa notícia. Pede também oração para que orem pelo pai, o José Oscar, que foi internado em Vassouras com um quadro de hemorragia digestiva, o pai da nossa irmã Márcia. Então, oremos. Lembremos de continuar a nossa oração pelas famílias enlutadas. Irmãos, o pastor faz essa oração e agradecemos pelas curas que Deus realiza, mas é motivo da nossa oração em todos os momentos em que estivermos reunidos para orar em família, que seja alvo da nossa atenção aqueles nossos irmãos, aquelas pessoas que estão com esse quadro de enfermidade, ok? Agradeço a Deus, né? A minha irmã Márcia termina a sua palavra dizendo: agradece a Deus pela vida de cada irmão, rogando a Deus que breve possamos cultuar juntos. Que Deus abençoe, que Deus nos fortaleça. Fique com Deus, né? E te esperamos na quinta-feira para orarmos juntos aqui neste mesmo local, através da rede social. Que Deus te abençoe.